Já estudamos aqui no Além da Bíblia como os livros da Bíblia foram escolhidos através de um processo histórico. No entanto, restam dúvidas sobre outro assunto. Como as Escrituras foram divididas? Por que existe essa divisão do Antigo e Novo Testamento? Por que Gênesis é o primeiro livro e Apocalipse o último? Para descobrir, vamos investigar Além da Bíblia. A primeira grande divisão que temos é entre o Antigo e o Novo Testamento. Desde a decisão do cânon bíblico, que aconteceu por volta do terceiro século, essa formatação está presente no livro. Talvez você pense que essa separação se dá apenas pela questão cronológica, mas não é verdade. Afinal, qual seria a data específica? Seria preciso definir uma data para afirmar que livros anteriores a ela fossem do Antigo Testamento e posteriores do Novo. Na verdade, não é isso que acontece. Até mesmo porque a questão de datas exatas são difíceis quando o quesito são livros da Bíblia. Vários deles não sabemos exatamente quando foram escritos, e alguns foram feitos em datas próximas uma das outras. Bom, esse é um dos motivos pelos quais a Bíblia também não é inteiramente organizada em ordem cronológica, mas vamos falar mais disso posteriormente. Para entendermos bem a divisão do Antigo e do Novo Testamento, precisamos analisar o significado da palavra testamento. Na Bíblia, esse termo traz o sentido de pacto ou aliança. Ou seja, a divisão está baseada nas alianças de Deus com seu povo. Os livros do Antigo Testamento são aqueles com a antiga aliança, baseada principalmente na lei. Todo esse grande bloco apontava para a vinda do Messias, Jesus Cristo. O Novo Testamento, por sua vez, conta sobre a nova aliança que foi cumprida na vida e morte do Nazareno. Então, esse bloco possui apenas livros escritos já baseados no que Jesus fez aqui na Terra. Basicamente, é o próprio Jesus quem divide os dois grandes blocos da Bíblia. O Antigo Testamento ansiava por sua vinda e profetizava sua história. O Novo relatou sua história e ansiou pela segunda vinda. O Novo Testamento é basicamente uma conclusão do primeiro. Ele contém a expansão do Evangelho e a profecia do fim dos tempos com a volta de Cristo. Agora que entendemos essa divisão maior, é preciso entender as menores. Cada um desses dois blocos é dividido em grupos de livros. Esse é o principal motivo para a Bíblia ter o nome que possui. O termo deriva do plural da palavra biblos, que é a palavra grega que significa livro. Além disso, também remete a uma cidade do Líbano, que se chamava Biblos, atualmente Jobael. Na Grécia Antiga, essa cidade era responsável pela produção dos papiros comercializados na época. Bom, ao invés da ordem cronológica, os livros da Bíblia foram agrupados por gêneros literários. Com essa divisão, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento possuem 4 grupos de livros. Os 39 do Antigo estão divididos da seguinte forma: Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. O Pentateuco consiste nos 5 primeiros livros, aqueles escritos conforme Deus entregava sua lei a Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio são os componentes. Dentro desse grupo, a ordem está feita de modo cronológico. Os próximos 12 livros, pertencentes ao grupo dos históricos, também estão em ordem cronológica, indo de Josué até Ester. Essa parte conta, como diz o nome, a história do povo de Israel de sua chegada a Canaã até o exílio na Babilônia. Em seguida, estão os poéticos. Seu conteúdo abrange poesias, obviamente, além de sabedorias,
Provérbios e Cânticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares são livros desse bloco. Por último estão os livros proféticos. Esse grupo geralmente também é dividido em dois: o dos profetas maiores e menores. A distinção de maiores para menores diz respeito apenas à extensão do livro e não à relevância do autor. Os livros maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. De Oséias até Malaquias estão os menores. Com esses 39, o Antigo Testamento foi fechado há milhares de anos atrás pela tradução judaica. Na época de Jesus, essa era a Bíblia que os judeus possuíam. Até a vinda do Cristo e a escrita de novos materiais inspirados pelo Espírito Santo, houve uma espécie de silêncio divino. Não houve profecias durante esse período, que ficou conhecido como período intertestamentário e durou 400 anos. Depois da vinda de Jesus, surgiram os livros do Novo Testamento, todos escritos no primeiro século. O primeiro grupo são os evangelhos, talvez a parte mais conhecida da Bíblia. Nesses 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, encontramos tudo sobre a passagem de Cristo pela terra: seu nascimento, ministério, vida, morte e ressurreição. Os 3 primeiros são chamados sinóticos, por contarem basicamente a mesma narrativa, mas de pontos de vista um pouco diferentes. O livro de Atos, por sua vez, é o único membro do grupo de livros históricos do Novo Testamento. Ele conta basicamente como foram os primeiros dias da igreja primitiva após a subida de Jesus ao céu. Em seguida, encontramos as epístolas. Essa palavra é apenas um sinônimo para cartas, já que esses livros foram cartas de líderes religiosos para destinatários específicos. Paulo escreveu de Romanos até Filemão, embora alguns acreditem a escrita de Hebreus também a ele. Tiago, Pedro, João e Judas redigiram as demais. Por último veio Apocalipse. A palavra quer dizer revelação, exatamente o nome do grupo composto apenas por esse livro. O escrito é uma revelação de Deus ao apóstolo João sobre o fim dos tempos. Afinal, se a Bíblia começou com o início dos séculos, por que não terminar com o fim deles? E assim foram divididos os livros da Bíblia, agrupados por temática e estilo literários, em detrimento de ordem cronológica. Vale lembrar que tal divisão aconteceu ainda no 3º século. O formato com capítulos e versículos, como conhecemos hoje, veio muito depois. Os textos originais tinham, no máximo, alguns espaços em branco no final de algumas porções de texto ou entre linhas. Quando Jesus se referia à palavra de Deus, o Messias falava "está escrito", pois não havia uma forma de referenciar com exatidão. O título e subtítulos que marcam as divisões dos capítulos e versículos foram adicionados depois, com exceção do livro de Salmos. Inclusive, os capítulos apareceram muito antes dos versículos. O bispo Stephen Lenton, no século XIII, dividiu a Bíblia em capítulos para organizar de forma prática o texto bíblico, além de facilitar a leitura e memorização de passagens. O cardeal Hugo de Sancto Caro, no mesmo século, também fez uma divisão sistemática da Bíblia. Porém, o formato feito por Lenton, com 1189 capítulos, tornou-se o mais usado e está presente na maioria das prateleiras até hoje. Aproximadamente 300 anos depois, Santi Panini organizou as escrituras com versículos numerados, mas foi a versão do impressor e frade dominicano Roberto Estienne que se propagou. Por causa de sua popularidade, tornou-se a que utilizamos até hoje. No entanto, antes mesmo do século X, já havia uma certa divisão
do Antigo Testamento, feita pelos massoretas, escribas judeus que cuidavam dos textos. Já a primeira Bíblia, com capítulos e versículos, foi a de Genebra, publicada e impressa em 1560 na Suíça. Versão essa que veio bem próxima ao início da Reforma Protestante na Europa. No caso, utilizaram a divisão de capítulos de Stephen Langton e a organização dos versículos numerados de Roberto Estienne. Até os dias de hoje, esse modelo facilita a leitura e o estudo das Escrituras. Apesar de todos esses artifícios nos ajudarem, não são reconhecidos como inspirados pelo Espírito Santo. Os textos dos autores bíblicos foram inspirados, de forma que o que está escrito representa a palavra e a vontade de Deus. A divisão de capítulos, versículos, títulos e subtítulos, por sua vez, não foi assim. São apenas maneiras racionais de melhorar a distribuição das coisas. Quando se perguntar novamente por que a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento, lembre-se que o livro todo foi escrito pensando na vida de Jesus. Portanto, aquele que morreu na cruz é o verdadeiro responsável por essa divisão. Obrigado e até a próxima.